Amados, hoje o meu objetivo é que você entenda que nós podemos vencer o pecado. E numa perspectiva da fé, nós já vencemos o pecado. O pecado não é algo que nos amedronta, nos atormenta mais, porque não estamos mais aprisionados, visto que na obra de Cristo na cruz, nós fomos libertos, você já sabe disso. Mas eu vou aprofundar isso, eu quero trazer um pouco mais de entendimento sobre a questão do pecado. Porque nós vimos falando de várias situações como o inferno, o céu, né, o paraíso. É tão bom falar do paraíso. Mas precisamos também falar do pecado, depois eu vou falar do perdão. E vamos falando desses temas que para nós são muito caros, nós precisamos estar muito conscientes deles. Então, o pecado é algo que você conhece, porque quem já pecou aqui? Quem já pecou? Levante a mão, por favor. Alguém? Quem não pecou, então está precisando ter essa experiência para poder saber o que é o pecado. Mas então eu vou falar, quem não pecou ainda, eu vou falar mais ou menos um conceito que você vai então discernir melhor. Para quê? Para que tenha vitória diária sobre o pecado. Porque nós vencemos pela fé, mas às vezes eu encontro alguns raros que estão perdendo a batalha contra o pecado. Por exemplo, o pecado da fofoca, né, da maledicência. Tem o pecadão, que por isso eu digo que não ore, é negar Jesus. Esse não tem jeito. Porque aí não tem solução. Ok? Ele diz lá, o evangelista João, o apóstolo João, na sua primeira carta, por esse pecado aí é complicado, mas eu não vou falar desse aí, eu vou falar dos pecados, eu vou falar do pecado. E é interessante que nós entendamos algo que muitas vezes nós não percebemos, mas vamos entender tudo isso em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos juntos, vamos ler juntos, participe para que você possa então deixar essa palavra penetrar na sua alma, no seu coração. Você tem que estar ativo nisso. Vamos juntos? Quem vive no pecado, transgride a lei, pois todo pecado é transgressão à lei, contrário à lei. Então você quer conhecer o que é pecado? Então você tem que saber o que é que a lei diz, porque o que for contrário àquilo é pecado. Por exemplo, a Constituição brasileira diz que você não deve difamar o outro, o próximo. É uma lei, ok? Então você caluniar, imputar crime a ele, sem você ter prova disso, é complicado, né? Para a lei é um crime. Da mesma forma, existe no reino espiritual crimes chamados pecados. A gente chama de crime, mas é pecado. É um crime espiritual. Você é um criminoso. E o criminoso leva o quê? Um julgamento, uma sentença e uma condenação. Vai preso. Então, pecado é um crime espiritual que ele clama por uma sentença, e a sentença já foi dada: todo que pecar morrerá. O salário do pecado é a... Pronto, então você não tem dúvida disso, ok? É muito importante você perceber que a morte é a separação de Deus, porque pecado é algo espiritual. Não estou falando de crime, estou falando de pecado, então é espiritual. Morrer não está falando da morte física só. A morte física é a consequência da morte espiritual que o homem teve quando pecou lá no Éden. Então houve uma separação do homem do Criador e ele perdeu a condição de viver. Ele vai então se deteriorando. Quando ele estava com o Criador em si, era eterno também, não tinha como morrer.
Mas quando ele se afastou, pronto, veio a condição de morte. Então o pecado traz uma condição ruim de morte. Ninguém quer isso. Quem quer morrer agora? Se estiver querendo, a gente vai para o gabinete fazer aquele processo, né, do aconselhamento pastoral, você vai sair disso, em nome de Jesus. Mas nós não precisamos morrer antes que o Senhor determinar. Na hora, tem hora para tudo, não se preocupe. Que na hora certa você vai, novo, velho, não importa. Então, o pecado, ele traz essa consequência abençoada. E a gente precisa, então, viver. E para viver, tem que resolver a questão do pecado. Para viver bem, para viver eternamente e viver bem, ter a vida boa aqui na terra, tem que resolver esse negócio de pecado. Senão, não tem como. Eu vou mostrar para você. Então, nós vemos no tempo, amado, que o pecado, essa palavra, ficou um pouco desgastada. E as pessoas levaram mais para o lado moral, uma falha humana. Não, é só uma falha. Usa até um texto bíblico que diz assim, a carne é fraca. Na ideia de que, deixa para besteira. Então, vai levando da carne. E vai diminuindo, reduzindo, minimizando a consequência do pecado. Mas não faça isso não, porque não é por aí o caminho. A gente tem que realmente, como diz, colocar os pontos nos is. Isso é uma coisa muito séria, porque é espiritual, refere-se à nossa vida espiritual até a eternidade. E tem solução para isso. E é importante a gente perceber, de forma geral, a palavra vai dizer que o pecado é uma desconexão. Veja só. Como você foi separado, a ideia é que você foi desconectado. Como? Ok, você está carregando ali o celular, você conecta para carregar, você conecta ele na internet para poder mandar os dados e receber informações. Então você foi desconectado da tomada, desconectado do Wi-Fi divino. O pecado é isso, é uma desconexão. Ok? Tirou da tomada, você não está mais conectado aos céus. Isso é uma ideia geral, mas é importante que você perceba que esse texto foi escrito para uma igreja que estava cheia de várias doutrinas, entre elas, uma doutrina que dizia que Cristo não esteve em carne na terra, ok? Eles negavam Jesus humano, natural, ele era apenas um espírito corpóreo e tal. E também algumas pessoas que negavam que você não podia pecar. Você pode pecar, porque o seu espírito é que foi salvo. A carne para nada serve. Então você fica aí à vontade. Então a igreja do primeiro século, depois que Cristo morreu, ressuscitou, ficou permeada por isso, porque se envolveu com os costumes locais. Não é muito diferente de hoje. Tem uma parte dos crentes que estão por aí, eu não estou falando de quem não é de igreja evangélica, quem é de igreja evangélica, que estão achando que, porque foram salvos pela graça, pode viver como quiser. Só que Paulo diz aos Efésios que quem foi salvo pela graça, por meio da fé, foi para praticar as boas obras. Então você é salvo para viver conforme o padrão divino, e nós vamos ver isso. A salvação vem para nós, mas não é para viver de qualquer jeito. Não é porque eu fui salvo, o meu espírito agora foi reconectado com os céus, que eu vou viver de qualquer jeito. Não é assim. É justamente o contrário. Porque eu fui salvo, eu sou tão cheio da presença de Deus, eu tenho conexão com os céus, que eu procuro trazer o céu para a terra na minha vida. Eu vou manifestando o que é do céu, porque eu conheço o céu, eu conheço a Deus, e eu vou manifestando isso. Ok? Mas para vencer o pecado, amados, nós precisamos apenas dessa conexão. Ok?
Você só precisa dessa conexão. E, sendo bem objetivo, quem te reconecta com os céus, com Deus, é Jesus, por um ato de amor. Não tem outro que possa fazer isso. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: Jesus é o único que te reconecta com os céus, com o Pai. É o único. Por quê? Por quê, irmão? Por quê? Ele derramou o sangue dele lá na cruz para perdão dos nossos pecados. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Diga para ele aí, diga para ele, me ajude ele. O sangue de Jesus te purifica, meu irmão, de todo pecado. Que bom estar aqui. Então, um bom resumo aí para você se fundamentar. Mas eu vou ainda aprofundar na questão do pecado e a solução. Veja só, para vencer o pecado, realmente, você andar em vitória sobre o pecado, e não ser apenas um entendimento, a consciência que na cruz Cristo perdoou, eu sou perdoado, e o meu espírito foi renovado, foi recriado, para que você viva realmente longe do pecado, em santidade, você precisa saber que há uma ordem divina estabelecida. O Criador fez todas as coisas conforme o seu entendimento, ele fez uma estrutura espiritual para que tudo funcione. E o pecado é romper com essa ordem. Ok? Então, Deus fez a estrutura espiritual e natural de uma forma tal que tudo tem que se encaixar, tudo é uma engrenagem, tudo se encaixando. São princípios. É um princípio. Os 4 primeiros mandamentos, eu vou falar a partir dos mandamentos, veja só. Os 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados só ao Criador, a sua relação com o Criador. Os 4 primeiros mandamentos são a base de toda estrutura. Primeiro, reconheça que há só um Deus. Essa estrutura espiritual foi criada, veja só. A base, o fundamento dela é, primeiro, reconheça que há um só Deus, não existe outro, único Deus. Segundo, outro pilar dessa base é a sua submissão a Ele. Não se prostre diante de outros deuses, é a sua submissão, sua humildade a Ele. O outro pilar, outra base dessa estrutura espiritual é o nome dEle é o único que deve ser clamado por você e honrado. É respeito ao Criador. Terceira, a outra base a outra base é, sobretudo, descanse no Senhor. Ok? Então, já que Ele é Deus, o quarto diz, descanse no Senhor. Se você reconhece Ele como Deus, se você se submete a Ele, se você, quando precisa, clama pelo nome dEle, não pelo nome de José, de Cício, tal, mas o nome dEle, descanse. Vai dar tudo certo. Entendeu? Fundamento. É a base. Essa estrutura espiritual que Deus criou. 4 fundamentos. E aí depois você pode cantar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mas só pode cantar isso quem tem esse fundamento, quem está firmado nestes princípios, entendeu? Porque senão, não adianta, pode cantar o dia todo, não vai resolver não. Se você não está convicto que Ele é único, e que você não está decidido a se sujeitar a Ele, a sua direção, a sua voz, o que Ele determina, se você não está resolvido que na hora do pega, do negócio ruim,
você clama a Ele, o nome dEle é que vai te salvar. Se você não está resolvido a entregar tudo ao Senhor, quando você não tem mais o que fazer, você pode fazer 6 vezes, mas na 7ª descanse. Você tentou, foi, um dia após o outro, mas na 7ª vez, descanse, porque aí é com o Senhor. Quer dizer, este impossível, Deus resolve. Ok? Então, essa é a base. Entrega ao Senhor, meu irmão, e descansa nele. É chamado de Shabat, o descanso do Senhor. E Jesus diz que Ele é o descanso. Então, a primeira coisa que você tem que saber é esse fundamento. Aí vem os outros 4, o resto da estrutura espiritual. Os outros 4 fundamentos, os outros 6 fundamentos, né, que vão agora botar você em linha, em ordem. Você em ordem, que é honrar aos pais. A criança que cresce sem aprender a honrar o pai, vai ter um mundo interior bagunçado, vai viver um caos e a vida dele não vai ser boa. Honrar os pais e honrar as autoridades, claro, né? Viver bem, proteger a vida, valorizar a vida, dar valor à sua vida, fidelidade, ser fiel em tudo. O outro princípio, respeitar o próximo, amar o próximo. O outro princípio que estrutura a vida humana é a verdade. E o outro princípio, o melhor de todos, é o desapego. Então você tem aí 10 princípios. Essa é uma estrutura que Deus criou para que nós funcionemos bem. Isto é para colocar em ordem o seu mundo interior. Só que quando o seu mundo interior está em ordem, o seu mundo exterior também fica em ordem. Os 4 primeiros mandamentos estruturam a sua vida espiritual e você fica bem, em paz. E os 6 mandamentos seguintes, eles vão estruturar a tua vida como pessoa na relação com os outros. Você vai valorizar a vida do outro, respeitar o próximo. Você vai honrar as pessoas, as autoridades, o seu pai, sua mãe. Então você vai viver bem com as pessoas. Por isso que Jesus diz que os mandamentos eles se resumem em amar a Deus, os 4 primeiros, e ao próximo como a si mesmo, os 6. Jesus está falando disso. E esta estrutura espiritual é a ordem de Deus. Quando você peca, você rompe. O pecado, então, é a ruptura da estrutura divina que Deus criou para que tudo funcione. O pecado é ruptura da ordem divina que o Criador fez, que se você viver segundo essa ordem, vai ter uma vida boa e eterna. Quem está entendendo, diga amém. O pecado é a ruptura da ordem divina. Qual ordem? Essa que eu acabei de falar. Então, se você, por exemplo, eu até fiz um vídeo, postei esse vídeo para todos, falando da infidelidade, do adultério. Por exemplo, vamos usar esse princípio. O relacionamento é um fundamento relacional para a vida humana, relação humana. Então, eu preciso ser fiel à minha esposa. Quando eu não sou, é o adultério. Ok? Eu adulterei. Vamos dizer que eu adulterei. Então, isso vai trazer algo bom ou algo ruim? Vai causar ordem ou desordem? Vai causar o caos? Por exemplo, está aí o Alex. Alex, você adulterou. A Lili vai ficar em paz? Vai ou não vai? Vai, Rude? A Aline vai gostar e ficar tudo bem? Não vai. Vai causar o quê? O caos. Não é isso, Walter? Porque rompeu a ordem divina. O pecado é isso. Nada demais, amado. Não é difícil vencer. Você só tem que estar consciente que tem uma estrutura espiritual e que não adianta lutar contra ela, porque vai dar caos. O negócio vai dar ruim. Por mais inteligente que você seja,
por mais bonitinho, por mais dinheiro que tenha, seja quem for, se você for pretinho, se você for branquinho, você seja quem for, brasileiro ou japonês, não importa, a estrutura espiritual é do Criador, funciona para todos. Seja onde você estiver, ela funciona, tem efeito. Se você romper com a estrutura espiritual, vai dar ruim. Independente de você ser evangélico, ou você ser católico, umbandista, não importa. Porque o cara é espírita, ele precisa estar mentindo. Uma pessoa que vive mentindo é uma pessoa sem uma moral elevada, uma pessoa de baixo nível. Você não é porque é crente ou é cristão, você mesmo não quer estar perto de um mentiroso. Porque ele está rompendo a ordem divina e é uma ordem relacional. Todo mundo quer se afastar do mentiroso. Por que você vai conviver com um mentiroso? E aí você criou um caos para você mesmo. Quando Deus foi criar o mundo, ele olhou, havia um caos, e naquele caos ele ordenou ordem, ele liberou uma palavra, disse Deus, haja luz. E o que coloca ordem no seu mundo interior é a luz divina, a luz de Deus. Quando ele brilha sobre você, quando você se volta para ele, quando você o reconhece como Deus, quando você se submete a Ele, quando você clama a Ele, quando você descansa nele, a luz dele vem, brilha sobre você e as trevas são dissipadas. Isso quer dizer a ordem restaurada. Por que as pessoas adulteram assim? Porque foi trocado o princípio da fidelidade por lealdade. A lealdade é como o vento. A ideia, a imagem que fica para você. O vento, ele é circunstancial, é conforme o movimento da terra, é circunstancial. A lealdade não pode fundamentar uma vida a dois, porque a lealdade ela é relativa, é conforme a circunstância, mas a fidelidade não. Vem de fidelos, não é relativa, ela é determinada. Ok? Então, eu não posso relativizar os princípios do Senhor. Não matarás, mas se me aperrear demais, eu posso matar. Não pode matar, tem que proteger a vida. E proteger a vida não é só matar, é não se matar, é não ficar tomando um monte de remédio para se matar aos poucos, se destruir tudo que vai contra a vida. Então você tem que ter o discernimento espiritual, porque senão você vai estar rompendo uma ordem divina e isso traz consequências ruins para você. Por exemplo, você vai ficar mais doente. Então, amado, existem muitas coisas, mas eu não vou, senão eu vou pregar até meia-noite aqui, porque eu gosto disso aqui. Aí eu gosto dessa temática. Mas o que acontece? Veja só, o pecado também é, como diz aí a palavra, não, mas a solução para quem quebra a ordem divina é só uma. Veja só, para a luz brilhar, como eu disse, você tem que se voltar, mas eu esqueci de um ponto importante, é o arrependimento. Isso é o mais importante, né? Porque falar do pecado, dizer que rompeu, e aí você vai ficar assim, como é que faz para essa luz brilhar? Tem que se voltar. Arrependimento é se voltar. Você rompeu, volta para lá, para consertar as coisas. Se você não estava adorando o único Deus, volta ao princípio. Epa, esse daqui não. E o único Deus não é só ídolos que as pessoas têm já de costume. Não, você está adorando alguém. Bolsonaro, por exemplo, tem crente que adora Bolsonaro, porque é Bolsonaro. O outro adora Lula, porque é Lula. Não, gente, não pode. Nós defendemos princípios. Quem se juntar conosco, tá bom. Não juntou, vá para lá. Ok? Então, não importa quem seja.
Estamos juntos por uma causa, é a causa do reino de Deus. E não tem essa de fazer separação. O mundo sempre foi polarizado, porque existem os princípios de Deus e os costumes do mundo. Não tem como despolarizar, tem como ter equilíbrio. Quando o reino de Deus prevalece. Porque o que é pecado e ninguém vai aceitar o que é pecado. Não tem como. O que rompe a ordem desestrutura tudo. Desestrutura a família. Então a família pode ser homem com homem. Rompe a ordem divina que disse: deixará o homem, sua família, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, esposa, mulher fêmea, e os dois serão uma só carne e terão muitos filhos. A ordem divina. Rompeu com isso, desestrutura a sociedade, fica um bando de louco, desorganizado do juízo por aí. Não tem referenciais. Pecado. Então, a palavra de Deus, ela nos traz um entendimento muito importante. O arrependimento é se voltar para Deus, mas só quando você muda a mente, a forma de pensar. Ok? Eu não posso estar rompendo a ordem divina. Você tem que botar isso na sua cabeça. Comece a se arrepender por aí. Se arrepender, não é daquele pecado específico. Se arrepender de estar rompendo a ordem divina. Deus criou uma estrutura, então você precisa conhecer essa ordem. Eu fiz um pouquinho aqui, um resumozinho, usando os 10 mandamentos. Tem lá princípios, você tem que conhecer isso, minha linda. Eu esqueci o nome da minha flor aqui, como é o nome? Marília, você precisa conhecer a ordem divina. Só conhecendo, você vai vencer sempre o pecado. Porque quando você conhece e se junta a Deus naquela ordem, você recebe força do alto. Entendeu? Não é a fidelidade, você fiel. Diga isso, pronto, acabou. Deus se junta a você. Não tem, porque eu vou aqui tirar o que é do outro, porque eu estou precisando. E você, não, mas a palavra diz que eu tenho que respeitar o espaço dele, respeitar o que é dele, eu não vou furtar. Aí pronto, você recebe uma força de Deus, porque Deus está do lado dos seus princípios, da sua palavra. O pecado também, aí em 1 João, é transgressão. Então, para você vencer o pecado, você também tem que saber o limite. Saber que há um limite. Há limite. Deus colocou limites para as coisas. Por exemplo, você vai no mar. Eu amo correr ali, andar, fazer exercício no mar ali, na praia. E você vê que o mar, ele não passa não. Então, do físico para o espiritual, tudo tem um limite determinado por Deus. Tem limites que você deve respeitar. Você tenha cuidado, porque Deus te ama, você é filho dele, ele quer te abençoar, mas tem limite, ok? Você está em aliança com Deus? Está, mas tem limite, ok? Então, tem coisas que nós temos que pensar. Veja o que diz esse texto, 1 João 3,8. Coloca aí, por favor, vamos ler esse texto. Olha lá, vamos juntos. Mas, quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir. Então, quem continua na prática do pecado é do diabo. Ele está dizendo assim. Quem fica praticando, quer dizer, quem não tem limite, faz de novo, tem limite. Não é que você não vai pecar, mas não pode viver na prática do pecado. Se tem um pecado que você sabe que lhe pega de vez em quando, você então já pede ajuda a Deus e então vai buscar a ordem divina naquela área. O que é que Deus diz sobre isso?
O que é que Deus diz sobre essa tentação que me vem sempre? E quando você conhecer aquilo, vai orar em função daquela situação, com aquela palavra, e você vai se fortalecer, porque é possível você cair. E em 1 João capítulo 2, nesse mesmo livro, versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se portanto, se por acaso acontecer de você falhar, você tem um advogado diante do Pai, que é Jesus. Mas olhe, se por acaso, não viva na prática do pecado, porque tem limite. Porque aquele que vive na prática do pecado mostra que não nasceu de novo, porque você foi salvo para as boas obras. Se você não consegue vencer aquilo, tem alguma coisa errada. Se você não se incomoda com o pecado, está errado. Não é assim. Porque aquele que nasceu de Deus não se conforma com a prática do pecado, porque o amor de Cristo constrange, é dentro dele. Então você tem que realmente repugnar o pecado. Eu não quero isso, e buscar ajuda, como eu disse, quando você se volta para Deus para cumprir os seus princípios, então Ele te ajuda. Mas tem gente que se acomoda, está errado, não é para vir para o culto, aí adorei, louvor, e quando eu sair vou viver do jeito que eu quero. Não é desse jeito. Sinto muito se tem alguém pregando isso, mas esta não é a proposta bíblica. Agora, aqui, por exemplo, um pecado que mostra que você não nasceu de novo é não perdoar o irmão. É um tipo de pecado. Eu odeio, eu não perdoo. Irmão de sangue, irmão na fé, irmão fraterno, seja de onde for esse irmão, você tem que perdoar, porque a palavra aqui diz que aquele que não ama quem vê, não pode amar a Deus. Ele não tem parte com Deus. Ok? Então, por isso que eu disse, se você tem dificuldade naquela área, aquele irmão está passando, eu vou por outra rua, você não tem que ter intimidade, mas você precisa andar em paz com todos, porque diz que quem ama o irmão ama a Deus. Então, eu tenho uma mágoa que ele fez assim, assim, perdoe. Eu não consigo. Ore por ele, porque a palavra diz que o Espírito de Deus vai se mover no seu coração e vai quebrantar o seu coração por isso. Porque o povo de Israel gostava de divorciar da mulher e adulterava. Jesus disse, por causa da dureza do coração deles. Da mesma forma, eu não consigo perdoar por causa da dureza do meu coração, né? Nada a ver com a situação que ocorreu, não. Se a situação foi ruim, eu vou aprender com aquela situação, eu não vou mais fazer negócio com ele, eu não vou mais viajar com a pessoa, eu não vou mais, tudo bem, porque não rola, a gente não tem feeling, a coisa não acontece. Mas eu não vou ter inimizade, eu tenho que perdoar. É outro tipo de pecado além do adultério. Você vê, já é um outro tipo de pecado. Mas eu preciso ter limite. Eu não posso ficar guardando a mágoa contra o irmão. E Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, não deixe o dia acabar e no outro dia você continuar e vai. Não pode. Eu preciso resolver, porque o pecado tem que ter solução. Eu tenho que resolver isso. Isso quer dizer, para eu vencer o pecado, eu tenho que ter limite. Não, eu me magoei, foi triste, eu fiquei chocado, eu fiquei com raiva. Olha, mas o sol se pôs, acabe com essa raiva. Tem limite. Hoje eu caí. Ok, mas amanhã não. Caiu, peça perdão, peça ajuda ao Senhor, se levante e vá em frente sem pecar. Ok? Transgredir é passar da linha. Eu até trouxe um monte de foto para passar, mas esqueci de dar para o pessoal. Transgredir é passar da linha, tem uma linha posta.
Por exemplo, aqui é uma linha, ok? Eu não devo passar para lá. Eu transgredi, ok. Mas eu preciso ficar desse lado? Não, meu filho, volte. Poxa, o que é isso? Então, o pecado é uma transgressão, é você passar do limite, passar da linha, ir além, que não deveria ter ido. Mas foi, tudo bem. Agora você precisa se alinhar, voltar, porque isso causa um desequilíbrio espiritual na sua vida. Você fica no mais, no exagero, ok? Então, o que é, por exemplo, uma pessoa viciada em álcool, bebidas, que sejam, passou do limite e não voltou mais. Um dia bebeu, mas continuou bebendo? Continuou, aconteceu o quê? Não conseguiu mais voltar. Ficou escravo da bebida. Vale a pena isso? Você causa uma ruptura na ordem, você transgrediu um princípio, uma lei que é benéfica para você. Você pode beber água, aí você bebe água. Mas se beber água demais, faz bem ou mal? Faz mal, sabia? Como é que é? Eletrólise, né? Os eletrolitos, é isso aí. Se você beber muita água, além do que o seu corpo precisa, você vai botando para fora os eletrolitos, né? Negócio assim. E aí você vai ficar muito mal da saúde. Olha que coisa. Tudo tem limite. Tudo me convém, mas nem tudo eu posso fazer. Nem tudo é lícito no reino espiritual. Eu posso sair daqui e comer a noite todinha, até umas horas? Pode. Você tem dinheiro para pagar lá o sal e brasa? Pague para mim e deixe lá, que amanhã do meio-dia eu vou, que é melhor do meio-dia. Não tem problema. Aí você vai comer? Coma agora. Não é uma boa não, à noite assim. Amanhã você está empanzinado, passando mal. Tem limite, o seu corpo tem limite. Então, transgredir é passar o limite e tem consequência, causa um desequilíbrio, vai dar um desarranjo, você vai ter diarreia, dor de cabeça, vai ficar todo... E aí? Vale a pena isso? Ainda gastou o dinheiro lá? 100 e tantos reais. Vai gastar ainda com remédio. Então, transgredir é o pecado, gente. A gente sofre porque não coloca na cabeça que pecado é ruim. Isso também é pecado. Porque tudo que prejudica o corpo é pecado também, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Entendeu? Transgredir o limite é pecado. Se arrepende e volte, para você viver bem com saúde. Você está entendendo o que é pecado? Não é só uma questão espiritual, é espiritual, mas que afeta a sua vida como todo. Sua vida pessoal, o seu corpo, seus relacionamentos. O pecado é para destruir. Quem vive na prática do pecado, diz, é do diabo. Por quê? O diabo só quer isso, destruir, matar, roubar e destruir. Por que Caim matou Abel? Por que Caim matou Abel? Porque ele vivia na prática do pecado, ele era injusto, as obras deles, as ofertas não eram conforme que Deus pedia, ele continuava fazendo o errado. Quem continua fazendo o errado, vai fazendo mais até matar. Entendeu? Ele não matou de vez, ele ficou com raiva do irmão, aí depois ele brigou com o irmão, aí depois ele tirou uma coisa que era dele, e deu uma surra, depois tal, um dia sabe uma coisa, eu já tenho uma surra, quase mal, eu vou matar de vez ele, porque vai na prática, então vai aumentando a transgressão, você sempre vai mais, fica viciado naquela prática, e termina matando, destruindo, se matando. Tem limite,
Não fica falando do teu amigo, do teu parente, que você vai ser conhecido como um fofoqueiro e vai destruir tudo. Fofoqueiro. Tem limite. Você precisa saber que tudo tem limite. Para vencer o pecado, você tem que saber que existe uma ordem que você tem que respeitar, que as coisas têm limite e você não pode passar. E terceiro, você precisa saber que há um alvo, um objetivo a alcançar. Para vencer o pecado, você precisa estabelecer esse objetivo, que é o padrão divino. E esse padrão é Jesus. Paulo diz que orava por nós até que Cristo fosse formado em nós. Ele é o modelo, ele é o padrão divino. Ele é o alvo, porque pecado, a palavra hamatia, quer dizer errar o alvo. Você pega uma flecha, aqueles arqueiros, né? Então ela apontava direto naquelas bolinhas, o alvo, né? E aí acertava na bolinha do meio, cara bom, viu? Em Israel diz que os soldados, jovens soldados, está lá em Josué 20, tinha uns jovens soldados lá que acertavam um fio de cabelo, olha, com uma pedra e a funda, a baleadeira. Ele rodava aqui, acertava o fio de cabelo. O cara era bom no alvo, não errava o alvo. E usava a mesma palavra para pecado. Quando fala, eles não erravam o alvo, a mesma palavra para pecado. Isso quer dizer, é acertar o alvo. Para que você vença o pecado, você precisa saber que tem um alvo a alcançar. E você tem que persegui-lo. Tem que acertar o alvo. O alvo é reproduzir a imagem de Deus aqui na terra, porque você foi criado para isso, para ser o representante de Deus aqui na terra, a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Se empodere desta verdade, desta visão. Eu sou o representante, porque um dia o sangue de Cristo me purificou de todo pecado e me fez uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Tem gente que se vê aquém disso. É como se fosse um qualquer, porque não tem uma condição financeira boa. Não é isto que te define. A tua identidade não é definida pelo que você tem ou que não tem. É pela tua fé e a tua relação com Deus. Então, para que você atinja o alvo do padrão divino, você precisa de um relacionamento com Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você precisa ser amigo de Deus. Jesus disse: eu não vim atrás de vocês aqui para que vocês sejam meus servos, mas que sejam meus amigos. É um relacionamento, porque é Ele que te mostra como Ele mesmo é. Então, se pecado é errar o alvo, o contrário é você acertar o alvo. Mas para você acertar o alvo de ser o padrão de Deus, de humanidade, de ser humano perfeito que Ele quer, você precisa andar com Ele, é andar com Jesus. E isso se faz todo dia, meu irmão. Isso se faz você orando e perguntando ao Senhor: Pai, isso aqui. Se faz você meditando na palavra. Hoje de manhãzinha eu estava orando, meditando esse texto de 1 João, porque eu estou 30 dias só nesse texto de 1 João, meditando. E como é maravilhoso, como o Senhor te corrige, como Ele fortalece, quando você quer, quando você procura. Como Ele te mostra os limites, como Ele te revela a ordem dEle, como Ele te traz consciência. Olha aí, eu estou pregando porque eu estava meditando. Todas essas mensagens, porque eu estou esse mês todo de outubro, só meditando em 1 João, e Deus vai falando, Ele vai ordenando, orientando, direcionando,
Mas se eu não me aproximar dele, eu não vou ser orientado no padrão divino que ele quer que eu viva. Eu preciso de relacionamento para eu vencer o pecado. Por fim, é isso. É relacionamento. Eu posso me arrepender, resolvi um pecado, mas tem outros que eu posso cometer. Eu posso voltar atrás da linha e aprender os limites. Não, eu não vou passar os limites. Mas, e as tentações vêm um dia, mas se eu tiver um relacionamento íntimo com Ele, eu vou ter discernimento antes. Eu vou estar percebendo até antes da tentação. Ver aquilo ali, ó, é tentação. Já vou por aqui. Eu não vou me expor àquela situação. A gente precisa de um relacionamento com Deus para viver o nível de vida que Ele quer para os seus filhos. Porque esta vida é boa e não é difícil. O caminho é esse. É você entender que existe uma ordem, você tem que respeitar essa ordem. É você entender que não pode passar os limites. Tem limite. E o Espírito Santo sabe o seu limite. O seu limite também. Ele sabe até onde você consegue ir e não consegue. Então, precisa de submissão a Ele. É você ter um relacionamento com Ele, íntimo, para perguntar tudo isso. E andar com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé. Fique em pé aí.